Está começando mais um episódio do podcast Conversa com o Servidor, onde você, servidor, tem voz. Um podcast que divulga as notícias, as atividades e as campanhas do Sindicato dos Servidores de Concórdia e região. Ouça e participe do podcast. Olá pessoal, estamos começando mais um podcast Conversa com o Servidor e hoje a gente está, eu e a Mariana, aqui recebendo a convidada aqui, a Cris Pérez, né, que é a supervisora técnica do DIEESE de Santa Catarina. Então vamos já passar sem mais delongas para ti, Cris, se apresentar, falar um pouquinho para o pessoal que está nos acompanhando. Olá a todos e todas, é um prazer estar aqui, obrigado William, obrigado Mariana, queria saudar todos os companheiros e companheiras servidores públicos municipais aqui de Concórdia, é um prazer estar aqui, e região, né? Como o William disse, eu sou Cristiane Pérez, sou supervisora do DIEESE Santa Catarina, sou socióloga formada, especialista em economia e gestão das relações de trabalho e mestre em história, e faço esse trabalho junto aos sindicatos aí de Santa Catarina, buscando ajudar nas negociações coletivas e em toda a sua atuação. Cris, é um prazer recebê-la aqui em Concórdia. A gente já estava almejando a tua presença há um tempo, né? E aí hoje deu certo de você estar aqui. A gente gostaria que você explicasse um pouquinho do trabalho do DIEESE, assim, em âmbito estadual, mas também um pouco do DIEESE como entidade, assim, o que é, o que faz. Bom, o DIEESE é um instituto de pesquisa nacional, né? O nome completo é Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. E se trata de um instituto de pesquisa, mas com uma especificidade importante, né? O DIEESE é um instituto de pesquisa da classe trabalhadora. É um instituto de pesquisa criado e financiado pelos sindicatos brasileiros, sindicatos de todos os estados brasileiros, e além da estrutura nacional que a gente possui, né, através do escritório nacional que fica localizado em São Paulo, em uma parte significativa dos estados brasileiros nós temos o que a gente chama de escritórios regionais. Esse é o caso aqui em Santa Catarina. O escritório regional do DIEESE atende todo o movimento sindical aqui do estado e é um dos escritórios do DIEESE, um dos maiores que a gente tem no Brasil, entre as capitais onde a gente possui escritório do DIEESE. E só para reforçar um pouco, né, o DIEESE é uma instituição aí que tem uma longa história. O ano que vem, 2025, a gente completa 70 anos de história. Então foi um instituto de pesquisa criado por dirigentes sindicais na década de 50, buscando justamente produzir informações, pesquisas, informações e dialogar especificamente com as necessidades dos sindicatos, da classe trabalhadora, para que as entidades sindicais pudessem ter informações suficientes para fazer o debate ou, em alguns momentos, o embate, né, com o setor patronal, tanto no setor público quanto no setor privado. Atualmente a gente tem sindicatos filiados tanto no setor público quanto no privado e em todas as categorias aí, atividades econômicas pelo Brasil. Então, os trabalhadores da área urbana e rural também, nós temos muitos sindicatos filiados também. É bem importante, né, Cris, quando a gente vai para uma negociação salarial, a gente está municiado, né, de dados, que às vezes a gente enfrenta do outro lado da mesa da negociação, né, vem toda uma equipe lá do governo, com jurídico, técnica, né? Uma equipe técnica qualificada, com jurídico, com economistas, então a gente tem que ter, pelo menos, né, uma base de dados. Subsídio mínimo, né? Que a gente consiga argumentar e consiga ali, e a gente considera esses dados e toda essa assessoria que o DIEESE nos dá, fundamental no dia a dia do nosso trabalho, né, então quando a gente vai para uma mesa de negociação e a gente tem ali, né, sempre uma carga de dados muito importante, como o percentual da folha que está no município, bem como a inflação dos últimos 12 meses, e a gente também saber se dá para a gente avançar, ou a gente pode pedir um pouco mais uma negociação, ou às vezes, eventualmente, olha, esse ano não dá para pedir tanto, a gente tem que também trabalhar dentro da realidade, e é fundamental, eu diria que quase impossível fazer esse trabalho de forma adequada sem os dados do DIEESE, né? Sem dúvida, essa é uma parte importantíssima, né? E justamente foi nesse sentido que o DIEESE foi criado,
para que justamente os trabalhadores tivessem oportunidade, acesso à informação, formação também, né, tanto política quanto em questões econômicas e sociais, para poder sentar na mesa de negociação e ter um preparo, argumentação, capacidade, né, de argumentar e muitas vezes contestar aquilo que é colocado pelo setor patronal, aí, tanto no setor público quanto no setor privado, para que os trabalhadores possam ter o seu retorno condizente com a dinâmica da economia, condizente com a dinâmica do município, né? Que os trabalhadores possam ter acesso a esses retornos de produtividade, lucratividade no setor privado, nas suas remunerações, nas suas condições de trabalho, na qualidade do emprego. Isso realmente é o que nos move, né? Nesse sentido de poder auxiliar os sindicatos nessa missão. Falando um pouquinho de formação, né, Cris, a gente vem participando de alguns encontros e algumas formações do Diese ao longo dos últimos anos. E, dito isso, eu e o William, né, ao longo dos últimos tempos, aí a gente viu a necessidade de ter uma formação com o Diese com a nossa diretoria. Então, a Cris está hoje aqui porque ela veio, né, fazer uma formação com a nossa diretoria, fez uma análise aí de conjuntura, falou um pouco sobre a questão econômica, tanto em âmbito nacional, quanto também estadual. Então, a gente acredita muito e vê a necessidade dessas formações, assim, né? Eu faço uma análise, pelo menos para mim, assim, que hoje foi muito enriquecedora, assim. Eu acredito que toda a diretoria achou, nossa, maravilhosa a formação, assim. Quando se vem com esses dados concretos e a gente consegue fazer essa análise, também uma discussão, né? É muito importante, assim, qualifica a diretoria para estar ali preparada, né? Para as negociações e também para tudo que vier pela frente, assim, né? Pois é, hoje a gente pôde ter uma conversa muito produtiva com toda a direção do sindicato e uma direção que a gente percebe engajada, muito dedicada, né, na função aí do sindicato e na defesa do serviço público. E realmente, como você disse, Mariana, a gente pôde tratar de questões que dizem respeito da conjuntura nacional, como anda o país do ponto de vista econômico, social e também político, né? E da mesma forma o estado de Santa Catarina. Então a gente percebe que agora tanto os anos de 2023 e 2024 a economia tem tido um desempenho positivo dentro das possibilidades colocadas até internacionalmente, né? As negociações coletivas têm respondido um pouco para isso, tido retorno. Grande parte das negociações coletivas, o Diese faz esse acompanhamento, né? Nós estamos chegando aí em Santa Catarina, em média, ao longo de 2024, com mais de 90% das negociações coletivas garantindo aumento real para os trabalhadores. E esses em torno de 10% restantes são sindicatos que estão, ao menos, recompondo a inflação. Esse é um cenário muito positivo e ele está marcado pelo ambiente que nós estamos vivendo do ponto de vista econômico, né? Umas diversas políticas públicas que têm sido implementadas, como a retomada da política de valorização do salário mínimo, que tem um papel importante, e o próprio dinamismo econômico do país, né, que vem ocorrendo desde o ano passado. E essa questão que você está interrompendo, né, mas é importante, às vezes o pessoal compara aqui com a realidade. Eu não ganho o salário mínimo, teve um aumento no salário mínimo, mas isso é importante colocar sempre, a gente frisa isso, muito importante, que toda a economia tem um reflexo a partir do salário mínimo, né? Então, aumentou o salário mínimo, talvez agora diretamente não vai aumentar o teu salário, mas lá na hora da negociação, isso é parte desse princípio sempre uma negociação, né? Sem dúvida, William. Se a gente não tem um ambiente favorável, né, para a negociação coletiva, e esse ambiente inclui a questão da valorização do salário mínimo. Como nós discutimos hoje, no período recente, aí, entre 2017 e 2022, quando a política de valorização do salário mínimo foi interrompida no Brasil, a gente conseguiu observar um reflexo disso em todas as negociações coletivas no Brasil. Então, é como se fosse um farol, né? A política de valorização do salário mínimo fica colocada como um farol em que as categorias buscam alcançar esse farol ou até mesmo superar, né, esse farol como uma referência. E aqui no estado, no caso de Santa Catarina especificamente, a gente tem um segundo farol, que também é muito importante, que é o piso estadual de Santa Catarina. Certamente a categoria pode ter o seu piso
superior ao piso estadual de Santa Catarina, mas os resultados da negociação coletiva, no caso do piso, acabam se refletindo, sim, não há dúvida. O resultado das negociações coletivas é fruto de um ambiente propício ou não à negociação. Se nós temos uma economia com certo dinamismo, uma capacidade da população de consumir, um elemento muito importante, que é um desemprego baixo, como a gente tem nacionalmente hoje, né, a gente tem um desemprego num patamar muito baixo, mas especificamente em Santa Catarina e aqui na região de Concórdia, nós temos praticamente uma situação de pleno emprego. Isso condiciona também, leva as negociações coletivas à possibilidade de terem resultados mais positivos. Sem contar também que nós temos ainda a inflação sob uma situação de controle, né? Relativo controle e com um patamar muito baixo, o que também torna o ambiente propício para que as categorias tenham ganhos reais na negociação coletiva e, para além disso, consigam também avançar em outras cláusulas da negociação, não só nas cláusulas econômicas. O ambiente também se torna propício para o avanço das cláusulas sociais das convenções e acordos coletivos. Muito bem, então, vamos partindo para a parte final aqui do podcast, já agradecer, né, a presença da Cris aqui com a gente, e poder levar essa mensagem, né, sempre o nosso podcast é mais uma ferramenta de comunicação com o nosso servidor, chegar até para todos essa mensagem, né, e dizer mais uma vez o quanto é importante, né, a gente também foi convidado para fazer parte desse movimento que inicia a partir do mês que vem lá com o Diese estadual aqui, vamos ter também a presença do Diese nacional em um encontro em Santa Catarina, isso é bem importante, e o nosso sindicato também sempre presente como membro do Diese, né, não basta a gente estar ali filiado e tal, mas tem que participar das atividades, né, afinal de contas o Diese é um instituto que é nosso, né, então a gente tem que fazer parte dele, contribuir no máximo que for possível, né. É isso, Cris. Então a gente queria dar de novo as boas-vindas, né? A gente pretende trazê-la mais vezes aqui para o nosso município. Ficamos muito felizes mesmo com a tua presença aqui hoje, com a formação. Acho que foi muito enriquecedora. E acho que é isso. Bom, eu queria agradecer muito, na verdade. Para mim foi uma oportunidade ótima de fazer o diálogo aqui com a categoria. Perceber justamente isso, né? Essa capacidade de organização e a dedicação do sindicato, de toda a diretoria que eu pude observar hoje, e também com essa iniciativa aqui do podcast, né, a gente percebe que é justamente através de uma direção aí bem dedicada e compromissada mesmo com a categoria que iniciativas como essa acontecem. Então, queria também parabenizar vocês por toda essa organização e mais uma vez agradecer e dizer que estou à disposição para ajudar a categoria no que for possível, o Diese como um todo, tanto nacionalmente quanto aqui em Santa Catarina, contem conosco e como vocês disseram, a partir agora em novembro, no dia 12 de novembro, nós temos uma atividade importante em Florianópolis, que vai dar início à negociação do piso. E em dezembro também essas negociações seguem, né? Mas fica o convite aí para toda a categoria acompanhar esse processo político muito importante em que o movimento sindical de Santa Catarina é o grande protagonista. É isso, obrigada pessoal. Valeu pessoal, até a próxima. Obrigada, tchau. Você ouviu o podcast Conversa com o Servidor, uma produção do Sindicato dos Servidores do município de Concórdia e região. Este episódio está disponível nas plataformas de áudio e vídeo. E não esqueça de nos acompanhar nas nossas redes sociais.